E aí, gente, tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? Vamos começar mais uma aula semanal, das nossas aulas semanais. Hoje vamos trocar um pouquinho de assunto, né? Estava falando até então do início da industrialização no Brasil. Hoje vamos virar um pouquinho a chave e vamos começar o assunto do quarto bimestre, que é regionalização brasileira, regionalização do território brasileiro. Vamos lembrar aí, começar a lembrar um dos conceitos básicos da geografia. Todos lembram aí dos 5 conceitos básicos da geografia? Paisagem, território, região, lugar e espaço. Então, a região está dentro desse conceito básico da geografia. E o que a geografia entende por região? Região é uma área delimitada, conhecida previamente, que vai ser subdividida por uma característica ou por um tipo de estudo. Então, a gente vai ter uma área total e dessa área total vamos dividir segundo o estudo programado, segundo o estudo previamente elaborado. Então, isso é região para a geografia. Então, vamos, a partir desse conceito de região, vamos começar a falar sobre a regionalização do Brasil. Ou seja, vamos ter um território, que é o território brasileiro, e esse território a gente vai subdividir ele segundo alguns critérios, né? Então, a gente vai ver mais à frente. Mais à frente vamos falar de algumas regionalizações do território brasileiro. Ou seja, não temos apenas uma. Vou deixar isso já bem claro. Então, vou pegar aqui o nosso slide e colocar na tela para a gente começar a nossa aula. Estamos aí, né? Brasil. Primeiro slide, né? Nosso país, né? É o terceiro maior país em extensão da América. Vamos lembrar que está das Américas, né? Mas só existe um continente americano. E esse continente americano também é subdividido, é regionalizado em três, nas questões aí da divisão da América de maneira física. Mas é um continente só americano, essa grande extensão territorial aqui. E o Brasil, ele, em relação ao seu território no mundo, é o quinto maior país. Ou seja, galera, cabe muita coisa dentro dessas terras tupiniquins. Cabe praticamente a Europa inteira dentro das terras brasileiras. Isso vai fazer com que o Brasil tenha uma riqueza natural gigantesca. O nosso território, gente, ele passa, aqui ele está bem próximo, ele começa, vamos assim dizer, a região norte dele corta a linha do Equador, temos cerca de 7% do nosso território no hemisfério norte. Sim, Brasil tem terras no hemisfério norte, não se surpreendam. Grande parte dele está entre o trópico, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, e vamos ter uma pequena parte em clima subtropical, que é a região sul do nosso país. Então, podemos perceber que vamos ter um território muito grande, com clima diferente, uma longa faixa litorânea e também uma grande faixa continental, o que vai proporcionar também características diferentes dentro do nosso território. Vamos ter áreas aqui de clima equatorial, de clima tropical, cerrado, né, que chamamos também de savana, cerrado é a mesma coisa, áreas de clima montanhoso, semiárido. Então, vamos ter uma característica muito grande, justamente porque
Porque vamos ter um território gigantesco, o quinto maior território do mundo. Vários Brasis dentro do Brasil. A grande extensão do território brasileiro permite a existência de uma grande diversidade de paisagem, aquilo que eu falei para vocês quase agora. E desigualdades sociais entre as regiões. No aspecto físico-natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Essa diversidade pode ser observada enquanto falta chuva no Nordeste, todos os dias chove na região Norte. Se chega a nevar na região Sul, nos meses de inverno, no Nordeste e Norte, o calor é intenso. Enquanto a vegetação do Norte é exuberante e de boa parte do Nordeste parece morta, por tão exuberante, mas para a surpresa de muitos, tão rica é aquela região. Então, gente, vamos ter aqui um território muito grande. Também vamos ter uma divisão social também muito intensa. Vamos ter aqui problemas socioeconômicos gigantescos. O Brasil não conseguiu até hoje transformar suas riquezas naturais em riquezas econômicas para a sua população. A gente vai falar isso mais à frente. Nessas diferenças naturais, existem nossos territórios somadas às desigualdades, somadas às desiguais formas de produção, resultado de nossa formação ao longo da história, nos permite encontrar dentro do Brasil vários Brasis. No aspecto físico-natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevos e solos, como eu já falei para vocês. Então, galera, como o nosso país ele é gigantesco, o quinto maior país do mundo, para estudá-lo, precisou, é lógico, dividi-lo para conhecer melhor. Daí vem a chamada regionalização, ou seja, região. Vamos regionalizar o Brasil. Vamos dividi-lo para facilitar o compreendimento do nosso país. Demorou muito para que o nosso país ele fosse estudado a fundo. Por muito tempo, o Brasil ele era conhecido como um país arquipélago, ou seja, várias regiões onde não se comunicava muito bem. Foi apenas durante o governo de Getúlio Vargas, que estudamos na última aula, que o Brasil começou a tentar entender melhor o nosso país. Getúlio Vargas foi o criador aí do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE ele foi criado em 1933 para entender melhor o território brasileiro, para compreender a população brasileira, para que, a partir desses estudos, possamos tirar o melhor proveito do nosso território. E, em 1938, foi elaborado a primeira regionalização oficial do Brasil. Detalhe, vamos ver outras regionalizações, mas a regionalização oficial é sempre elaborada pelo IBGE. Então, vamos ter aqui a primeira regionalização do Brasil. O Brasil ele foi dividido em 5 grandes regiões, e pode perceber que essas 5 grandes regiões são bem diferentes das regiões atuais, das 5 grandes regiões atuais. O que foi levado em conta para essas regiões? Os aspectos físicos, os aspectos econômicos e os estados. Os estados, eles foram colocados inteiramente dentro de uma região. Você lembra que eu falei? Regionalizar. O que é região para a geografia? Um estudo prévio que vai dividir uma área total em áreas menores. Então, eles levaram em consideração isso. Os aspectos naturais, os aspectos econômicos de cada região. Então, essa primeira
divisão do IBGE, vamos ter o norte, você pode perceber o norte bem maior do que o normal. Vamos ter o nordeste, bem pequenininho. Vamos ter o leste, que compreenderia aí Espírito Santo, Bahia, Sergipe. Vamos ter o centro, uma região bem grande aqui no centro do Brasil, e a região sul. Então, essa aí foi a primeira regionalização do nosso país. Em 1945, em 1942, tivemos uma outra regionalização que pouco mudou, mas em 1945 tivemos uma regionalização que vai mudar completamente o mapa da primeira. Em 1945, o IBGE divulga uma nova regionalização do Brasil, considerando, né, agora sub-regiões denominadas zonas fisiográficas baseadas no quadro físico do território, com vistas ao agrupamento de dados estatísticos municipais, em unidades especiais de dimensões mais reduzidas que as das unidades da federação. Aí vamos ter agora uma região norte menor, o Nordeste Ocidental, o Nordeste Oriental, o Leste Setentrional, o Leste Meridional, o Centro-Oeste e a região Sul. Ou seja, eles pegaram as características físicas das regiões brasileiras. Por isso ocorreu uma maior subdivisão do nosso território. Porém, em 1970, vamos ter uma nova regionalização. Está até aí no texto. Ó. A atual divisão do Brasil, com 5 grandes regiões, foi criada na década de 1970 e sofreu modificações pontuais. A criação dos estados de Tocantins, cuja faixa territorial pertencia aos estados de Goiás, situado no centro-oeste, e a divisão de Mato Grosso, que originou o Mato Grosso do Sul. Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe e São Paulo são exemplos de unidades de federação que alteraram seu posicionamento regional ao longo do tempo. Então, aqui, agora, eles vão levar em consideração o aspecto físico, o clima da região, o bioma da região, a história de como essa região foi colonizada e a cultura regional. Então, esses 4 aspectos fizeram com que o Brasil, oficialmente, fosse dividido em 5 grandes regiões da maneira atual, que vai ser Norte, Nordeste. Você pode perceber aí que a região Leste deixou de existir, a Bahia passa a integrar a região do Nordeste. Vamos ter o Sudeste, agora, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que era da região Sul, passa a integrar a região Sudeste. Minas Gerais, que era da região Centro-Oeste ou Central, passa também a incorporar a região Centro-Oeste. Espírito Santo, que era da região Sul, passa a ser também do Centro-Oeste, da região Sudeste. Você pode perceber que Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo tiveram uma colonização muito parecida. Temos também uma cultura muito próxima, uma história muito próxima. Então, por isso, integrou tudo em uma grande região. Vamos ter, então, o Centro-Oeste, agora com 3 regiões, 3 estados, né? Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. E também vamos ter a região Sul com 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, gente, essa é a atual regionalização do Brasil. Vamos lembrar que essa regionalização é fruto do IBGE. O IBGE, ele, de 10 em 10 anos, ele faz um grande estudo do Brasil para poder observar as modificações mesmo, territorial, aspecto físico, populacional. Então, isso é super importante para a gente conhecer o nosso próprio país. E é sempre do IBGE a regionalização oficial do nosso território. Como eu falei para vocês, vamos ter outras 2 regionalizações. A primeira que vamos falar é a regionalização chamada
regionalização geoeconômica. Essa regionalização geoeconômica, ela vai levar em aspecto a questão da economia e da história de colonização, né, de ocupação dos territórios. Uma característica da regionalização geoeconômica, se pode observar aí claramente, é que, diferente da regionalização do IBGE, ela não respeita o limite do território. Se eu voltar aqui ao slide, observe que a regionalização pelo IBGE, cada estado, por exemplo, Mato Grosso, está inteiramente na região centro-oeste. Na regionalização geoeconômica, olha o mesmo estado de Mato Grosso, cortado ao meio. Por quê? Ele está levando em consideração a formação histórica e a economia. Então, segundo ele, essa região sul de Mato Grosso está mais próximo dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, do que a região norte. Então, sendo assim, o Brasil, na regionalização geoeconômica, ele ficou dividido em 3 grandes regiões. São elas: região amazônica, com uma história própria, uma economia própria voltado para o extrativismo vegetal; a região nordeste, que vai ter uma história própria, muito próximo ao início da colonização brasileira, uma economia própria relacionado ao polígono da seca, à questão da cana-de-açúcar e, atualmente, uma industrialização crescente. E vamos ter a região Centro-Sul, que é a região economicamente mais ativa do nosso país. Tanto que ele integrou São Paulo, que é o estado mais rico, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, os 3 estados aqui que compunham o sul da regionalização do IBGE. Então, é a região mais rica. Então, a regionalização geoeconômica, vocês têm que entender que está analisando o aspecto histórico e econômico apenas. Por isso, dividiu o Brasil em 3 grandes regiões. Outro detalhe, essa regionalização foi criado por um geógrafo chamado Pedro Geiger na década de 1960, tá bom? E, por fim, vamos ter uma regionalização chamada regionalização do meio técnico-científico informacional. Alguns geógrafos também chamam essa regionalização de regionalização concentrada. O que essa regionalização está buscando? Entender a integração científica de cada região. Segundo ele, quanto maior é o meio técnico-científico informacional, ou seja, a utilização das tecnologias de ponta, principalmente a robótica e a internet, mais rico e desenvolvido é essa região. Sendo assim, o Brasil ficou dividido em 3 grandes áreas. A região amazônica, né, que é muito grande, principalmente por conta da floresta amazônica, é uma área de produção ambiental, então não temos muita ocupação. A região centro-oeste, que está muito ligado à produção agrária. A região nordeste, que tem uma população em grande quantidade, né, uma boa população, porém enfrenta sérios problemas socioeconômicos. E vamos ter a região chamada desconcentrada, que compreende os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segundo eles, essa é a região mais rica e desenvolvida do nosso país. É uma região que utiliza das maiores das tecnologias de ponta. Então, essa regionalização foi elaborada na década de 90 por 2 geógrafos. O geógrafo Milton Santos e a Laura, depois eu lembro o sobrenome dela.
Vamos lembrar outro detalhe, que o Milton Santos é considerado o maior geógrafo de todos os tempos brasileiro. Laura Loureira, só um minutinho, vamos confirmar esse nome dela para não restar dúvida. Peço até desculpa para vocês. Maria Laura Silveira. Desculpa aí, acabou sumindo o sobrenome dela aqui. Então, galera, essa é a regionalização concentrada ou do meio técnico científico informacional. Galera, então nossa aula hoje fica por aqui. Tenha uma boa semana. Qualquer dúvidas, podem estar deixando aí no mural que eu estarei respondendo. Um abraço.